Olá, meu nome é João Paulo, tenho 28 anos. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2016. Hoje eu tenho uma namorada que já estou quase ficando noivo. E por esse motivo, ela nem pode saber deste meu relato para evitar constrangimentos e discussões. Naquele ano, eu estava solteiro e estava ativo em minhas aventuras. A noite do ocorrido foi em um sábado. Durante a tarde, eu estava na casa de um amigo meu, bebendo uma cerveja e jogando um truco com outros rapazes que estavam lá. No meio daquela bebedeira, eu combinei de me encontrar com uma moça que estava em outra cidade, cerca de 36 quilômetros da nossa. Já os meus amigos que estavam ali comigo estavam combinando de irem todos a uma festa em outra cidade, que ficava mais ou menos perto da cidade que eu ia. Porém, essa cidade que eles iam ficava a apenas 25 quilômetros da nossa. Eles ainda tentaram me tirar de cabeça para cancelar o meu encontro e ir com eles para o aniversário daquela cidade. Mas eu queria muito sair com aquela moça. Mas disse a eles que dependendo da hora que eu saísse de lá, eu iria também até aquela cidade encontrar com eles. Para agilizar o processo, eu marquei com a moça às 8 da noite, já que eles iriam para o aniversário da cidade por volta de 10, 11 horas. E eu encontrando com ela às 8, daria tempo de sair de lá a tempo de me encontrar com eles. E assim eu fiz. Por volta das 7h20 da noite, eu já estava na estrada indo em direção à cidade onde morava aquela moça. Busquei ela em sua casa e fomos até um barzinho. O tempo foi passando e meus amigos a toda hora me mandando mensagens, dizendo que já estavam quase chegando na festa e pedindo para que eu não demorasse. Como eu já tinha encontrado com ela às 8 da noite, por volta de meia-noite eu já estava deixando ela em casa. Mandei mensagem para os meus amigos, dizendo que eu já estava liberado e que já estava a caminho. Para ir para a cidade em que eles estavam, eu tinha duas opções, vendo o GPS do meu celular. Eu poderia voltar em sentido à minha cidade e pegar a estrada normal que iria para a cidade que eles estavam, sempre pela rodovia. Mas o meu GPS estava me falando que tinha um caminho alternativo e que por esse caminho eu iria andar 13 quilômetros a menos. Mas tinha um porém, era estrada de terra. Se eu tivesse sóbrio, eu não animaria pegar aquele caminho, mas eu estava bêbado e não fiquei nem um pouco com medo de pegar uma estrada de terra no meio da noite. Mas eu estava bêbado e não fiquei nem um pouco com medo. E ainda de quebra, iria sair de qualquer risco de cair em alguma blitz na entrada da cidade, já que estaria entrando por uma estrada de terra e aquele caminho eu iria sair nos fundos da cidade. Sem pensar muito, comecei a acelerar. O que eu não sabia é que o GPS estava enganado em relação à distância. Eu iria andar bem mais do que estava calculado na rota, cerca de 10 quilômetros a mais. E a estrada estava ruim.
eu iria gastar mais tempo e mais gasolina do que se eu tivesse ido pelo caminho mais longo normal pela rodovia. Mas quando eu percebi isso, eu já tinha andado cerca de 7 quilômetros na estrada de terra. Achei que não compensaria mais voltar e resolvi continuar por aquele caminho. O problema é que, devido à estrada não estar muito boa, eu tinha que andar de 40 a 60 quilômetros por hora ali. Às vezes tinha que andar a 20, 30 quilômetros, quando ia passar em alguns trechos realmente muito ruins. Além de outro detalhe, havia chovido muito naquela estrada. Talvez no dia anterior, ou até mesmo naquele mesmo dia, porém um pouco mais cedo. E a estrada estava que era um puro barro. Meu carro estava sujando tudo, além do medo de pegar algum trecho que iria ter muita lama e meu carro poderia atolar. Em um certo momento, eu me deparo com algo. Havia um tronco enorme de uma árvore no meio da pista. Foi ali que eu percebi que aquela estrada não era muito usada. Para aquele tronco estar ali, é porque já fazia tempo que nenhum carro passava por ali. Mas como eu disse, eu estava bêbado, e por isso não estava com medo de nada, pois aquilo poderia até mesmo ser uma armadilha de ladrões. O meu único perrengue era sair do carro naquele barro. Quando eu saí do carro e estava retirando aquele tronco enorme da pista, eu comecei a perceber que aquilo era muito difícil de uma ventania ter conseguido quebrar, só mesmo se fosse um raio. O motor e o som do meu carro haviam ficado ligados, e eu não estava percebendo que um grande perigo estava se aproximando de mim. Quando eu consegui tirar aquele tronco, um espaço suficiente que dava para o meu carro passar, eu comecei a limpar as minhas mãos e a olhar para trás, no sentido contrário do meu carro, e havia alguma coisa negra se aproximando na estrada. Meu coração começou a disparar ali. Achei que eu realmente havia caído em uma armadilha e que seria ladrões. Desesperado, comecei a correr para entrar no carro. E quando cheguei na porta e saí do reflexo da luz do farol, deu para ver nitidamente que se tratava de uma besta de quase 2 metros de altura. Uma criatura realmente grotesca, e olhava para mim com uma cara de total ódio. Mas graças a Deus eu pensei rápido e entrei no carro trancando a porta. Aquela coisa começou a dar fortes patadas na porta, quase conseguindo quebrar o vidro. Mas com a graça de Deus, eu havia deixado o carro ligado. Só coloquei a primeira e saí acelerando dali. Pelo retrovisor eu conseguia ver aquela coisa tentando correr atrás, mas ela não conseguiu me pegar. Após cerca de 10 quilômetros, eu consegui chegar na cidade. Dei graças a Deus quando ao longe comecei a ver as luzes da cidade acesas. Aquilo foi tão terrível que eu já não tinha mais clima para festa. Mandei uma mensagem para um de meus amigos, dizendo que eu não iria mais animar ir até lá e estava indo para casa. Mal entrei na cidade e já peguei a rodovia para voltar para a minha cidade. Desta vez eu já estava mais tranquilo. Agora eu estava em um asfalto, e um asfalto que eu conhecia bem. Consegui chegar em casa em segurança, e a partir daquela noite,
eu resolvi que nunca mais nessa vida eu irei trocar o certo pelo duvidoso, como fiz naquele caso, de deixar de ir pela rodovia normalmente e ir por uma estrada de terra que eu nunca havia passado antes. Boa noite.